Para ver se a gente trabalha, né? Vamos trabalhar hoje com a continuação daquele assunto sobre os efeitos da sentença, né, no campo das obrigações. Nós, na última aula, falamos como último tema exatamente dos efeitos da sentença no que tange a obrigação de fazer e não fazer. Analisamos o artigo 84 do Código do Consumidor, né? E falei para vocês que hoje nós íamos trabalhar os efeitos da sentença no campo das obrigações de pagar por quantia certa, que no Código de Processo Civil é um tema muito rico, muito bem disciplinado, regulamentado, sistematizado. Daqueles artigos que eu falei, de 489 até o 538, tem uns 10 artigos, mais ou menos, cuidando só da obrigação de pagar, do cumprimento da obrigação de pagar, incluindo aí, logicamente, a questão da liquidação, né, que implica, liquidação é um dos efeitos da sentença no que tange a obrigação de pagar. Quando a sentença é líquida, não temos essa fase, vamos dizer assim, do cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença, ele sempre no campo da obrigação de pagar, ele sempre se desdobra em duas fases. A primeira fase é de liquidação, quando não há uma sentença líquida, né? A segunda fase é do que se chama classicamente de execução do julgado, né? Quando a sentença é líquida, não há necessidade da primeira fase de liquidação. Quando a sentença não é líquida, se faz a primeira fase, que é a liquidação, e em seguida a execução, né? Ambos se denominam hoje cumprimento de sentença, porque o cumprimento de sentença compreende apurar o quanto de beato da sentença, né? E depois se proceder os caminhos dos poderes coercitivos do Estado para se efetivar o cumprimento da sentença no que diz respeito à sua satisfatividade, não é isso? Muito bem. No Código do Consumidor, nós temos o cumprimento da sentença quanto à obrigação de pagar, disciplinado no que diz respeito às vítimas e sucessores, disciplinado no artigo 95 a 99, né? E especialmente a 98, né? Aliás, até o 98, incluindo o 98, nós temos também a execução do total da obrigação, que não alcança só as vítimas e sucessores, o artigo 98. Os que alcançam realmente as vítimas e sucessores são os artigos 95 a 97, incluindo o 97. O 98 já diz respeito à execução de um processo coletivo, quando é do todo no que tange a não divisão e identificação de vítimas e sucessores. Nós vamos explicar aqui e vamos entender direitinho o que é isso. Já falei também que essa parte da execução ou do cumprimento da sentença, o legislador aqui utiliza muito a expressão execução porque nós estamos com uma lei de 90 que não tinha ainda sequer ingressado o Brasil no campo do cumprimento das obrigações, da sentença, né? Essa linguagem de cumprimento de sentença, ela só veio a ser utilizada no Brasil exatamente a partir de 94, no Código de Processo Civil, é que começou a se trabalhar a terminologia cumprimento de sentença. Não é? Até essa data, tudo era execução. Execução de título executivo, execução de título executivo judicial e execução de título executivo extrajudicial. Sempre foi trabalhado assim, a linguagem jurídica utilizada até então era essa. A partir de 94, nós passamos a inserir nessa linguagem jurídica a questão relativa ao cumprimento da sentença, né? O cumprimento da sentença compreendendo a liquidação
e a execução propriamente dita, tá certo? Então, esses dados são importantes, interessantes, até para ajudar vocês na leitura dos autores, né? Você chega e lê um autor, uma parte de processo coletivo, e esses autores só falam em execução. Se eu for tratar esse mesmo assunto lá no Código de Processo Civil, pego um autor que trabalha o Código de Processo Civil, ele fala em cumprimento de sentenças. Afinal, o que é execução ou cumprimento de sentença? É uma questão de mudança de linguagem, mas os dois termos, ou as duas expressões, elas têm praticamente o mesmo sentido, tá certo? Apenas cumprimento de sentença é mais abrangente por compreender liquidação e execução propriamente dita, certo? Bom, aqui, como eu já falei, esse cumprimento pode ser afirmado hoje como cumprimento de sentença, mas o legislador trata ainda de execução. Nós vamos ver aqui que o legislador trabalha muito com a terminologia execução. Esse cumprimento de sentença ou execução de obrigação de pagar, na realidade, o legislador aqui não tem uma maior sistematização, é um código do consumidor, não é um código de processo, apenas tem um título dessa lei que cuida da parte processual em matéria de consumidor e que nós estamos utilizando muitos desses temas para uma teoria geral do processo coletivo, porque, na realidade, esses temas que nós estamos trabalhando, eles não dizem respeito a um único processo no campo do direito do consumidor, por exemplo, como é o caso de ser de um código do consumidor, mas sim que em qualquer processo que seja o cumprimento de uma sentença nesses termos que nós estamos estudando, se presta a esses dispositivos a ser aplicado a qualquer um deles, tá certo? Então, esse é um ponto importante para ser ressaltado esse aspecto, né? Muito bem. Aí aqui está no quê? No capítulo referente às ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, né? Esse tema está tratado no Código do Consumidor dentro desse capítulo. Mas nós vamos estudar, e aqui esse capítulo ele vai do artigo 91 até o artigo 100. Nós vamos estudar aqui mais acentuadamente os artigos 95 a 97, como eu já falei, 98, os outros a gente explica também o que eles tratam, mas por quê? Porque esses dispositivos, especificamente, eles tratam exatamente de assuntos relativos à questão de uma teoria geral, ou eles se prestam a se aplicar em qualquer processo coletivo, e não só a esse processo a que se refere aqui esse capítulo 2 do Código do Consumidor, ok? Muito bem, então vamos aqui para o artigo 95, por exemplo. Diz esse artigo que em caso de procedência do pedido, né, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Esse artigo é muito interessante em matéria de processo coletivo. Por quê? Porque nós já vimos que e aqui no caso específico, como ele está exatamente dentro do capítulo referente ao processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, ora, o pedido deve se cingir a condenar, reconhecer a responsabilidade de quem é o demandado, a fim de que venha a cobrir os prejuízos, a responsabilidade civil, os danos das vítimas e sucessores, que são os terceiros que não participaram da relação jurídica processual, mas são beneficiados com a coisa julgada, por ter sido beneficiado com os efeitos da sentença após o trânsito em julgado. Olha, a gente é traído pela linguagem, né? Após o trânsito em julgado, por ter sido procedente do pedido, como nós vimos lá no artigo 103, e parágrafo 3º parágrafo 2º, aliás, do Código do Consumidor. Já vimos essa matéria, e agora nós estamos, trabalhando já em cima de uma linguagem e de um assunto que já foi conhecido. Então, no que diz respeito à procedência do pedido numa ação coletiva, o juiz não vai dizer, olha,
julgo procedente pedido para pagar a cada vítima tanto, porque cada vítima vai ter que apurar uma quantia que diz respeito à questão da peculiaridade dela. Eu já falei a vocês que a questão dos valores não são, não se identifica, não é uma questão de identificar a natureza do direito ser homogêneo. O que identifica a homogeneidade é o ato ou fato. Atentem para esse detalhe, que é uma das características, né, que a gente viu aqui. Esse detalhe é muito importante. Aqui não, nós vamos trabalhar com a questão da homogeneidade, mas quando o juiz diz julgo procedente, a fim de que reconheça a responsabilidade em favor de cada uma das vítimas ou sucessores, logicamente susceptível de liquidação e execução de cada um deles. Seria mais ou menos nesse sentido. Né? E aí ele não vai identificar valor. É por isso que o legislador diz, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica nesse sentido, de reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos causados. Reconhece a responsabilidade do réu pelos danos causados. Mas não vai dizer, olha, o dano é tanto em favor de cada vítima, ou a vítima A é tanto, a vítima B é tanto, quanto, e assim, diferente. Não, o que é que vai identificar? O que vai identificar é a liquidação, certo? Com relação a cada um deles, porque cada um vai ter que requerer sua liquidação e cumprimento da sentença no que diz respeito à parte da satisfatividade. O legislador clássico sempre fala em execução. Ok? Muito bem. Aí, minha gente, vem o artigo 96, que foi vetado, e em seguida o artigo 97. Aí diz, a liquidação e a execução da sentença, olha aí, aquilo que eu estava falando, olha no artigo 97, tem exatamente. A liquidação, a primeira coisa que vem é a liquidação. E o que o legislador diz em seguida? A execução. Olha, a liquidação, a execução de sentença poderá ser promovida pela vítima e seus sucessores. Olha aí. Quem pode, o que é que esse dispositivo está trabalhando? Com aquilo que eu havia terminado de falar, com a legitimidade da vítima e sucessor para liquidar e executar a sentença de um processo coletivo, que é genérica. Repare que o artigo 95 diz que ela é genérica. Como é que eu sei que é meu valor? Se eu liquidar e se eu executar. Estão vendo como é interessante? Se eu liquidar ou se eu executar. Por isso é que diz aqui, a execução, a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Esse dispositivo, ou seja, o artigo 97 do Código do Consumidor, ele está trabalhando com a legitimidade na fase de cumprimento da sentença de um processo coletivo, tá certo? De um processo coletivo. Aqui está no capítulo das ações coletivas na defesa de direitos difusos, por isso que ele fala, logicamente, em vítimas e sucessores, né? E depois fala dos legitimados do artigo 82. Então, ele diz no primeiro momento, que as vítimas e sucessores podem requerer sua execução. Por quê? Porque como é um direito que é individual, nós vimos que é individual, apenas nós temos o quê? Uma pluralidade de titulares muito grande, são vários sujeitos, né? Então, esses sujeitos, que eu às vezes chamo de terceiros, esses terceiros são as vítimas e sucessores, tá certo? Então, quem pode, no primeiro momento, a vítima e sucessor, certo? Pode ser legitimado. Mas também pode quem? O legitimado do artigo 82, ou seja, o legislador dá a oportunidade de que o cumprimento da sentença pode ser requerido tanto pela vítima, como pelo sucessor, como pelos legitimados do artigo 82. Quem são esses legitimados do artigo 82, professor? Os legitimados do artigo 82 são exatamente aqueles que estão legitimados também, do artigo 82 do Código do Consumidor, para a ação principal, para a ação coletiva. Lógico que se for para uma ação civil pública, aí vai ser o rol dos legitimados da ação civil pública. Se for
de um mandado de segurança coletivo, o rol dos legitimados do mandado de segurança coletiva, e assim sucessivamente. Por quê? Porque em cada espécie de ação nós temos um rol de legitimados diferente por não termos um código de processo do coletivo. Ok? Esses detalhes assim, para poder a gente entender e compreender. Então, 97 cuida da questão da legitimidade no processo coletivo, incluindo aí situações em que alguém individualmente tenha sofrido uma lesão, e aí são o quê? Vítimas ou sucessores, e também são legitimados quem? O próprio legitimado, qualquer um dos legitimados da ação principal, da ação coletiva, que no Código do Consumidor são aqueles arrolados no artigo 82. Não esqueça esse detalhe, para poder a gente entender aqui o artigo 98. O artigo 98 tem muita conexão com esse artigo 97, mas o artigo 98 é o mais complicado para se entender nessa matéria, não é? Ele não ajuda muito na sua redação a se compreender o assunto, mas aí a gente vai agora exatamente trabalhar com essa dificuldade de imprecisões. Olha, o legislador ele trabalha com essas, ou ele deixa para o intérprete e aplicador muitos problemas para o intérprete e aplicador resolver. São esses problemas que uma pessoa da área do direito voltada para a profissão de advogado, de juiz, promotor, procurador, qualquer que seja o profissional do direito que vai trabalhar com o direito posto para aplicar em casos concretos, em situações concretas, ele tem que trabalhar com essa forma que eu estou dando aqui, sem prejuízo de você ser um intérprete e aplicador do direito na área da administração, que você também tem que ser um intérprete e aplicador, mas aí já a forma de interpretar, o alcance da leitura dos dispositivos já pode ser um pouco diferente, e também o chamado intérprete autêntico, o legislador. Nós temos aí o intérprete autêntico, é aquele que tem a maior liberdade possível de levar uma interpretação que leve a uma lei, a criar um dispositivo definindo a ordem jurídica vigente em um país. Vejam aí a parte de importância do chamado intérprete autêntico, que é o legislador. Olha, você fica no campo, aí você pode ser só um teórico do direito, um escritor, um pesquisador, para escrever, opinar e dizer lá técnica e cientificamente as posições, os conceitos, as classificações que você faz de determinado instituto, aí a compreensão que você passa a ter a respeito de um dispositivo legal. É por isso que a gente vê autores tendo divergência, jurisprudência sendo divergente, embora eu ache que existe, no campo principalmente da jurisprudência, a doutrina pode ser rica em ter opiniões. Agora, a jurisprudência não pode ser rica em ter opiniões, não. Não pode ser muito divergente, não. Por quê? Porque a jurisprudência é uma aplicabilidade do direito já no caso concreto. O que ela disser é o que vai ficar dito. A doutrina não. O que ela disser, ela está procurando colaborar com a melhor compreensão do direito. É muito diferente as finalidades, certo? Ela está procurando colaborar com a compreensão, com o aperfeiçoamento, com o enriquecimento, com elementos e dados para a jurisprudência trabalhar. Olhem aí como é diferente. Isso é a doutrina, certo? Agora, a jurisprudência, cada juiz proferiu uma decisão, cada tribunal proferiu uma decisão, cada juiz dentro do tribunal tem uma posição diferente. Isso é o maior escândalo, a maior aberração possível e imaginável, certo? É claro que no mundo inteiro existe isso, divergência, mas não é tanto como acontece no Brasil. Outra coisa, no mundo inteiro existe divergência dentro dos tribunais para eles alcançarem uma ideia que seja a comum. E uma vez afirmada, acabou-se. Fica aquela ideia. Vocês reparem que no sistema americano é assim, você fica invocando um precedente de 50, 100, 200 anos atrás. Tá vendo? Na Europa, eu já falei para vocês, ele não permite que um tribunal, depois que diz o direito, venha
outro dizer diferente, ele mesmo também dizer diferente, imediatamente. Pode até, com o tempo, mudar esse entendimento. Mas esse entendimento é mudado com a mudança do sistema jurídico, com a mudança social, com a mudança de um rompimento político, uma série de fatores. Não é assim, porque, olha, naquele tempo eu fiz essa leitura e agora eu vou mudar minha posição. Não, isso não é. Isso não dá estabilidade, é o que eles chamam de estabilidade. O princípio da estabilidade, da garantia, da segurança jurídica é um princípio muito caro no mundo inteiro, porque muito caro foi a criação da própria legalidade, da própria lei, do positivismo. Isso tudo tem a ver com a questão da segurança jurídica. Isso, na história, é muito caro, ou foi muito caro. O princípio da igualdade, da legalidade, certo? Nossa, isso foi muito caro na história da humanidade e não é muito antigo, não. Bom, não é muito antigo visto sob perspectiva histórica, visto sob a nossa perspectiva é muito antigo. Isso é da Revolução Francesa. E olha que a Revolução Francesa rolaram cabeças de reis, rainhas, em nome de determinados princípios para ficar aí para a humanidade. Não é brincadeira, isso não é uma coisa da gente estar jogando assim como se fosse uma brincadeira que você muda, uma regra de jogo que você muda num determinado. E mesmo assim, uma regra de jogo não se muda enquanto está dentro do mesmo campeonato. Ela pode ser mudada para outra fase, para outro momento, mas na hora que o jogo está correndo, não vamos mudar mais regras, né? Assim também as regras de direito de uma sociedade, né, minha gente? As coisas não podem ser assim, certo? Bom, esse artigo. Aí o direito, como eu falei, ele tem lacunas, imprecisões, ele tem incoerências, incongruências, não é? E ele tem a questão do sentido dos conceitos que a gente tem que trabalhar para poder ajudar a compreender os dispositivos. Esse artigo 98 ele é pródigo nessa parte de imprecisões, de redação mal feita na origem da norma. Aí isso dificulta muitos dispositivos da lei, não ajudam a compreensão. Por exemplo, o próprio artigo 103, quando ele fala que os efeitos da coisa julgada, nós falamos o tempo todo que ainda produz efeito é a sentença. A coisa julgada é uma qualidade, é uma autoridade da sentença. É coisa muito diferente. Olha, quem não sabe disso, não sabe fazer uma leitura que ajude a compreender melhor o dispositivo. Vai fazer uma leitura o tempo todo com aquilo do jeito que está escrito, sem saber modificar uma forma de ler que tenha melhor sentido e seja melhor compreendido o dispositivo. São essas coisas todas que acontecem, né? Bom, minha gente, aí aqui tem, olha, eu falei, o artigo. Não vamos esquecer, o artigo 97 cuida dos legitimados e o artigo 98 diz o seguinte: a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados, de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Eu não sei se vocês acham esse dispositivo muito impreciso, incompreensível, ou se vocês acham que ele é realmente muito simples, muito fácil de compreender. Se vocês acham fácil de compreender, por incrível que pareça, a jurisprudência brasileira, coitada, essa nunca entendeu quase. Ou veio entender depois de 25 anos do Código do Consumidor, que começou-se a fazer algumas leituras compreensíveis desse dispositivo. 25 anos depois do Código do Consumidor.
para vocês terem uma ideia que o dispositivo não é muito claro, parece, né? E outra coisa, ainda hoje, 30 e quantos anos? 31 anos, 32 anos do Código do Consumidor, mas a maioria dos juízes ainda lê isso de forma equivocada. Apenas esse dispositivo todo, esse artigo 98 que nós vamos ver, apenas hoje muitos aplicam, ou a maioria aplica hoje, dizendo e ainda resistindo, que faz porque está vinculado por uma decisão do STJ, que nós vamos ver aqui. Mas que por ele não, o STJ está errado. Vocês terem uma ideia de quando não se tem uma ideia. Agora, afirmo para vocês, todos esses juízes, desembargadores e ministros que diz isso, eu sei, não sabe uma linha de processo coletivo. Estou dizendo que é por isso que ele não sabe. É por isso que ele diz que o STJ está errado. É por isso que ele não faz uma outra leitura. Não sabe. Quando eu digo que não sabe, é porque ele está lendo as coisas de acordo com os signos do legislador, pura e simplesmente. Buscando só a literalidade da norma. E na literalidade da norma, a gente dá, muitas das vezes, é levado a mais equívoco do que a certezas. As imprecisões estão exatamente na linguagem utilizada pelo legislador. E eu vou colocar esse artigo 98 como um exemplo bem caracterizador dessa situação. Você veja o seguinte, nós vimos que o artigo 95 cuida do resultado da sentença ser genérico, o artigo 97 cuida da liquidação e execução quanto aos legitimados, aí o artigo 98 vem. A execução poderá ser coletiva. Aí coloca aqui uma execução coletiva para apurar valores concernentes a vítimas e sucessores. Olha, e aí diz, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82. Esse sendo aí está como se excluindo o artigo 97, quando o artigo 97 dá legitimado tanto à vítima, sucessor, como ao legitimado. Aí aqui diz, a sentença poderá ser coletiva, sendo promovida pelo legitimado. É como se dissesse, a sentença coletiva, o resultante do processo coletivo, é como se dissesse isso, né? E é assim que se faz a leitura por aí afora. É requerida e promovida pelo legitimado do artigo 82. Só que não é isso que está dizendo. Olha aí. Só que não é isso que o dispositivo está dizendo o seguinte, que essa execução que nós estamos falando, de processo coletivo, mas em favor de vítima e sucessor, ela pode se chamar de coletiva quando ela... Então, ao invés de sendo, é quando ela for requerida por um legitimado do artigo 82. Olha como é diferente. E aí você vai dar sentido às coisas. A execução poderá ser coletiva. Ou seja, quando uma execução, vamos fazer a leitura inversa, quando uma execução for requerida por um legitimado do artigo 82 do Código do Consumidor para apurar valores referentes a um sucessor ou a uma vítima, certo? Mas ela está sendo requerida por um dos legitimados do artigo 82, porque o artigo 97 diz que o legitimado extraordinário pode também requerer. Quando requerida por ele, essa execução denomina-se de coletiva. Olha aí a diferença da leitura e como leva a uma compreensão bem mais amena em relação ao que está dito na literalidade da norma. Então, quando requerida por um dos legitimados do artigo 82, neste caso, a execução denomina-se de coletiva. Porém, ela, na realidade, se dirige e significa dizer que vai apurar o quanto der beato com relação a cada um ou a um dos legitimados, que poderia ser legitimado, mas aí quem está requerendo é o legitimado extraordinário, a cada um das vítimas ou de seus sucessores. Por isso que na parte seguinte vem dizendo,
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação. Lógico que aqui ele está falando da fase de execução, que já passou pela fase de liquidação, tá certo? Passou pela fase de liquidação, já está liquidado, já está dito com relação a vítima fulano de tal, ao sucessor Beltrano e assim por diante, já está definido o valor com relação a cada um, e isso implica em poder esse legitimado extraordinário requerer a execução dessa ou dessas vítimas ou sucessores, certo? Porém, neste caso, a execução, só porque ele está requerendo, ele quem o legitimado extraordinário está requerendo, denomina-se de coletiva. Aí é que vem agora uma afirmativa que vocês vão dizer, professor, aí é difícil, porque eu vou dizer exatamente uma coisa que tem um significado ao contrário do que foi escrito. Mas essa execução, apesar dela ser denominada de coletiva, ela é individual. Olha aí como são as coisas, tá vendo? Ela é individual com relação a quem? Ela é individual com relação aos destinatários, a vítima e sucessor. É com relação a cada uma das vítimas e sucessores. Isso é individualizado. Porque o direito das vítimas e sucessores, ele é identificável, divisível, quantificável, identificável o seu sujeito, etc. Certo? Olha, todas aquelas características que a gente vê do direito, elas são importantes para a gente entender e compreender a linguagem. Eu não estou criando aqui, não, estou extraindo do próprio sistema legal e do próprio sistema da matéria como um todo, tá certo? E aí, nós temos o quê? Nós temos a situação de que é preciso que se explique a linguagem para se entender os dispositivos. E aí, quem trata, para não ficar numa coisa que é como se eu fizesse essa leitura. Não. Quando eu digo a vocês que essas pessoas que dizem isso não entendem de processo, não leram dois autores, Ada Pellegrino Grinovo e Freddy Didier. Se você fizer a leitura de Freddy Didier neste capítulo, a respeito deste artigo, e se você fizer a leitura de Ada Pellegrino Grinovo lá no Código do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, já falei a vocês demais desse capítulo de Ada Pellegrino, que precisa ser lido, tá certo? Esses dois autores explicam dessa forma como eu estou dizendo. Freddy Didier, ele chega até a dizer, o interessante aí é que essa execução, o legislador chama de coletiva, e ela não é, ela é individual. Vocês estão vendo? Então não sou eu também só que estou dizendo não. Certo? Agora, ela chama-se de coletiva porque apenas e tão somente quando ela é requerida por um ou pelo próprio legitimado da ação ou por um dos legitimados do artigo 82. E são chamados legitimados extraordinários, que nós já vimos isso. Vocês vão colocar na prova, né? Daqui a pouco já deve estar no grupo aí. Se não tiver, Henrique, bota aí no grupo, por favor, a prova que daqui a pouco eu vou comentar, né? Pois bem, minha gente, em razão dessa circunstância, é que ela denomina-se de coletiva. Mas ela é de cada vítima sucessor. Agora, se ao invés de ser um legitimado do artigo 82, for a própria vítima e sucessor que requeira sua liquidação e sua execução, certo? Ou se a sentença, vamos admitir que uma sentença coletiva é difícil ser líquida. Eu vou logo dizer, se existir, é uma raridade de uma coincidência, do cúmulo da coincidência. Em regra, sentenças coletivas não têm liquidação, não são líquidas no que diz respeito aos valores, certo? Mas, eventualmente, pode acontecer. Vou dar um exemplo.
numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos em razão de um problema de uma peça de um carro que é defeituosa e a indústria não fez o recall, não repôs a peça, etc. Aí vamos admitir que os consumidores formam uma associação e entrem com ação ou o Ministério Público, sei lá, para buscar uma indenização da peça, certo? Defeituosa. Essa peça custa R$100, R$500, a peça de carro de R$100, eu acho que nem um parafuso é mais, né? Uma peça de carro de R$100 é R$1.000. Aí o juiz pode até, numa sentença dessa, dizer, cabendo a cada um dos consumidores que adquiriram esse produto, que são vítimas do defeito, né? Receber R$1.000 pela peça. Mas ele ainda assim vai ter que dizer, ressalvado a hipótese dele buscar outros valores ou valores maior, se a peça tiver causado um prejuízo maior, certo? Então, o que vai acontecer? Todos vão receber R$1.000, em princípio. Agora, um sofreu um dano no carro porque a peça causou um acidente, causou isso, causou aquilo, no carro, um desgaste, não sei de que lá, eu não sei, depende da situação. E, na realidade, o prejuízo dele não é de 1.000, é de 10.000. Olha aí. Mesmo assim, a sentença com relação àquele consumidor, aquela vítima, ela é, logicamente, ainda genérica com relação à diferença. Ela é líquida com relação ao valor da peça. Então, é por isso que eu digo a vocês que é muito difícil uma sentença num processo coletivo, certo? Ter já um valor definido com relação a cada vítima e sucessor. É uma raridade, certo? Bom, por isso que ela é genérica, diz lá o artigo 95. Né? Agora, se ela for requerida, se a liquidação dessa sentença for requerida pela vítima e sucessor, como ele está requerendo? Ele só pode requerer a dele, a liquidação e a execução dele. Aí ela chama-se liquidação e execução individual. Agora, o legitimado extraordinário, ele pode requerer de 5 vítimas, de 10 vítimas, de 20, de 50, certo? Aí, por ele ser o legitimado e poder requerer de todas essas, de mais de uma vítima sucessor, a execução vai se chamar coletiva, só por esse fator. Aí você diz assim, professor, e ela toda a vida não é coletiva, ele requerer? Não, porque isso muitas das vezes o legitimado não vai se preocupar com essa execução, deixa que as vítimas sucessores se preocupem. O legitimado extraordinário do artigo 82, às vezes é quando é sindicato, quando é uma associação, é que pode ser, mas quando é o Ministério Público não vai atrás disso, o Ministério Público vai ficar procurando vítima e sucessor para requerer liquidação. Esse é um primeiro detalhe. Segundo detalhe, quando é requerida por um dos legitimados do artigo 82, ele, na realidade, ele pode requerer, como eu disse, de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, etc. Mas ele tem que individualizar a situação de cada um. É por isso que Ada Pellegrini e Freire Didier diz, por isso que a execução só tem o nome de coletiva, mas ela é individual, porque ela é individual com relação a cada uma das vítimas, cada um dos sucessores. A situação deles, em termos de valores, pode ser até diferente, mas para isso eu tenho que individualizar a situação dele. Olha, nesse exemplo que eu mencionei da história da peça do carro, eu pego 20 consumidores, 15 consumidores vai se limitar a receber os R$1.000 da peça, porque não houve prejuízo outro para ele em relação a esse problema. Mas 5 desses 20 pode ter havido um problema. Um teve um acidente, outro teve uma repercussão em outras peças do carro, aí um teve um prejuízo de 5 mil, outro teve um prejuízo de 10, outro teve um prejuízo de 15. Ora, como é que eu vou, mesmo sendo um legitimado extraordinário, que tenha requerido a liquidação e a execução, como é que eu vou dizer que isso é coletivo? Não, a situação é concreta com relação a cada um desses 5 que estão sendo diferentes. E esses 5 ainda têm valores diferentes, né? Então, vocês vejam como é interessante. Eu tenho que individualizar. Por isso que a maioria das situações,
Os legitimados não requerem execução coletiva, não requerem execução, ou ele não requer a execução. Ele não requer a execução, quem vai requerer são as vítimas sucessores. Outro detalhe, eles podem requerer a execução, mas vítimas e sucessores não estão obrigados a aceitar nem a liquidação, nem o cumprimento da sentença dele. Pode ingressar com a sua individual, do jeito que é o processo coletivo também, que nós vimos, tá certo? Então, na fase de cumprimento da sentença, tem isso. O que é que precisa para eles? Eles precisam ter o quê? Um inteiro teor da sentença e a certidão do trânsito em julgado, certo? Olhem isso daí, certo? Muito bem, minha gente. Para poder entender, olha, aí vocês vejam o seguinte, como é que se faz a leitura do artigo 98, professor? A cabeça, olha que eu não cheguei na parte complicada, que é mais na frente. A parte mais fácil do artigo. A execução, quando requerida, seria a leitura mais correta. A execução, quando requerida por um dos legitimados do artigo 82, olha, isso daí está em perfeita consonância com o artigo 97 também, ela denomina-se de coletiva, embora se preste a satisfazer a obrigação com relação a cada uma das vítimas. Olha, aí eu estaria lendo essa outra parte aqui que diz, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas, embora seja relativa a cada uma das vítimas e sucessores, individualizando suas situações para poder cada um receber o que ele única e exclusivamente devido. Olha aí as coisas como são. Vocês estão vendo como as coisas são? Assim, minha gente. Não são da forma como, porque está escrito, eu vou ler, eu posso ler, mas eu preciso ler sabendo, entendendo, compreendendo o significado. Tendo em vista isso, o que que acontece? Muito. As pessoas que lidam nessa área, advogados, juízes, procuradores, meu Deus, diz o seguinte, olha, todo processo coletivo, a execução é coletiva. Olha, onde é que está dito isso aí pelo legislador, pelo amor de Deus? Todo processo coletivo, a execução é coletiva. Tem que ser requerida pelo legitimado extraordinário. E sendo requerido por o legitimado extraordinário, ele tem que requerer de todas aquelas vítimas sucessoras. Quer dizer, se vítima sucessor for 10 mil pessoas, ele tem que requerer a execução com as 10 mil pessoas. Agora, você imagina você individualizar a situação de 10 mil pessoas dentro de uma petição só, num processo só. Comecem a ver aí o drama, tá certo? Porque quem raciocina desse jeito conduz a essa situação, certo? Mas isso daqui a gente vai ver no desdobramento agora do artigo. Veja como é interessante. Vem o parágrafo 1º desse artigo 98 e diz: a execução coletiva, olha, prestem atenção, a execução coletiva agora, quando o legislador tranquilamente fala, já se tem um entendimento. Ou seja, é aquela execução que foi requerida por um legitimado extraordinário, que ela chama-se, denomina-se de coletiva. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, se já tiver ocorrido a liquidação, lógico, né? Ou da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Prestem atenção aqui que o parágrafo 1º está desmentindo aquilo que eu afirmei com relação a quem diz que a execução coletiva tem que ser requerida dentro do mesmo processo, tem que ser requerida no processo, em nome de todas as vítimas sucessoras ou o máximo de vítimas sucessores possíveis e imagináveis que tenham dado uma autorização ou passado procuração para o advogado do legitimado extraordinário, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, certo? Ou pode ser uma entidade de classe. É como se fosse dessa forma, mas olha, a execução coletiva far-se-á com base em certidão. Olha, se a execução coletiva, que é quando ela é requerida por um legitimado extraordinário, conforme eu expliquei, certo? Ela tem que ser requerida com base em uma cópia da sentença transitada em julgado com a certidão nesse sentido.
Aí eu pergunto a vocês, já vou fazendo uma pergunta que o desdobramento está no parágrafo 2º. Eu vou fazendo uma pergunta a vocês. Uma certidão, eu vou tirar uma cópia do inteiro teor da sentença, ou do coisa assim, Professor, travou, foi? deu uma travadinha. O senhor pode voltar em uns Não, eu 20 repito segundos? aqui, deu uma travada, mas voltou ao normal? Tá, tá ok? Agora Estão voltou ouvindo, sim. estão vendo? Ainda está um pouquinho picotado, mas está Estão um voltando. pouquinho picotados, né? Pois é. Tá aquela imagem quando a gente assistia a televisão antigamente, que ficava travando o Exato, chuvisco. tem aquelas imagens assim piscando, né? Nós estamos na É, fase eu da ainda peguei na televisão época da antiga. televisão de tudo. Nós estamos no Eu que, peguei aquela no que televisão se. de tudo ainda, No, preto e no, branco, grandona, assim. pronto, nós estamos numa fase evoluída da tecnologia, mas nesse aspecto nós estamos na fase ainda da televisão a preto e branco. E com Lá muitas. eu ainda peguei na casa da minha avó, eu acho que o senhor É, deve lembrar, lá, uma televisãozinha amarela que ligava na bateria do carro. Pronto, eu ainda peguei dessa. essa daí, essa daí é muito sofisticada, eu acho. A pobre da minha avó, nem, coitada, nem teve. Foi lá. Na casa de meus pais mesmo, a dificuldade era grande. Ave Maria. Bom, pessoal, então deixa eu voltar aqui. Então, eu estava falando do parágrafo 1º, né? Eu comecei a falar do parágrafo 1º mostrando que a execução coletiva, o legislador chama aqui de execução coletiva, né? Far-se-á com base em certidão da sentença de liquidação, se já tiver havido liquidação. Se não tiver havido liquidação, é a certidão da sentença do processo coletivo, né? Da qual deverá constar a ocorrência ou não de trânsito em julgado, certo? Essa certidão do inteiro teor da sentença e uma certificação do trânsito em julgado. Estão entendendo aí? Ora, aí eu pergunto, isso é no mesmo processo? Né? Por quê? Porque se eu estou requerendo a liquidação e execução no mesmo processo, isso não existe. Né? O Código de Processo Civil, por exemplo, no processo individual, nem aponta isso, porque não existe essa possibilidade. E como lá sempre a liquidação e execução é requerida no mesmo processo, porque não tem essa questão de desdobramento de processo, como tem aqui que nós vamos ver, lá eu requeiro no próprio processo, apenas fazendo referência conforme sentença do ID número tal, se for eletrônico, das páginas número tal, se for processo físico, não é isso? E a certidão do trânsito em julgado da página tal ou do ID tal, olha aí, é isso que eu faço, pronto. Aqui não, está dizendo que você tira uma certidão. Se você tira a certidão, vamos ver aqui no parágrafo 2º agora. É competente para a execução o juiz, olha. Aí vem para a questão da competência. Qual juiz é competente para essa execução? Aí diz, da liquidação da sentença ou da ação condenatória no caso de execução individual. Aí o inciso individual, olha, por aqui a gente está vendo. Existe, então, execução coletiva, existe execução individual, porque ele está dizendo da individual. Certo? 2. Da ação condenatória quando coletiva a execução. Olha, os dois incisos estão se referindo exatamente a duas liquidações ou duas execuções diferentes. Diferente nos nomes, pelo menos. Uma chama-se execução coletiva, outra chama-se execução individual. Estão vendo aí? Então, aquilo que eu expliquei já pode se entender aqui. Então, qual é a execução individual? Aquela que é requerida por qualquer uma das vítimas sucessoras. Estão vendo aí? Onde é que ela é requerida? Qual é o juízo competente para ela? É o juízo. Aí diz aqui o inciso 1, da liquidação, se tiver havido, né?
ou da ação condenatória. Não é? Caso a execução seja individual. E se a execução for coletiva? Da ação o quê? Quando coletiva a execução, da ação condenatória. E aí, quem é o juízo condenatório que vai ser competente para essa liquidação? Aqui é onde todo o Brasil precisa entender processo coletivo para fazer a leitura desses dispositivos. E eu pergunto a vocês, minha gente aqui, a gente fazendo a leitura do dispositivo, alguém pode dizer aí, por favor, o que vem na cabeça, o que seria o juízo condenatório? Pode dizer, escrever aí, qual é o juízo condenatório aí? Essa é a grande questão, porque ele está dizendo aqui, numa e noutra, que a liquidação da sentença ou da ação condenatória, que seria da liquidação da sentença, tivesse havido liquidação da sentença. Não tendo havido liquidação da sentença, da ação condenatória, no caso de execução individual. Da ação condenatória quando a execução for coletiva. Certo? Então ele fala nos dois incisos que é da ação condenatória. Que ação condenatória é essa? Ninguém quer responder? Não é possível. Eu já sei, vocês estão dizendo, professor, é muito fácil isso, não está vendo que eu não vou botar não, que é ridículo. Não está vendo que a ação condenatória é a ação coletiva? Não é? Todo mundo não está pensando assim, não? Ou todo mundo está pensando o contrário? Vocês não estão dizendo porque vocês estão dizendo. Eu não vou responder isso, não, porque é uma resposta muito óbvia. A ação condenatória é a ação coletiva, que foi ajuizada. Aí eu pergunto, se é ação coletiva, para que tirar uma certidão da sentença e do trânsito em julgado? Tá vendo? Porque o legislador aí, sei lá, ele quis que você, em cada execução, juntasse uma cópia, nossa, tendo lá no processo, aí você juntar de novo uma cópia da sentença. Não é isso. O legislador também não trabalha com determinadas coisas. É preciso se entender, porque o legislador, às vezes, utiliza uma linguagem que você diz assim, olha, ele levou a fazer isso. Mas, às vezes, essa interpretação é meia, vamos dizer assim, meia infantil e meia ridícula. E o legislador, às vezes, não é que o legislador seja perfeito, certo? Mas ele, muitas das vezes, trabalha com uma linguagem que a gente imagina ser simplória, ser ridícula, e não é. É muito sério e tem sentido, certo? Tem essas coisas. Aqui, por exemplo, é o caso. Ele trabalha com ação condenatória, mas essa ação condenatória, minha gente, eu vou responder aqui por vocês, não é a ação coletiva que foi ajuizada e ensejou a sentença, ensejou a liquidação, se tiver havido liquidação, ou vai ensejar a liquidação, se não tiver havido liquidação, e vai ensejar a execução. Não é essa ação. Qual seria essa ação, então, professor? Porque aí está difícil de ser compreendido isso. Sabe qual seria essa ação? Seria aquela ação condenatória que você, como vítima ou sucessor, certo? Não buscou ou não esperou o resultado do processo coletivo e ajuizou sua ação individual. Ora, se você ajuiza uma ação individual, você vai ajuizar aonde? Você vai ajuizar no juízo onde você mora, reside, tem domicílio. Mas a ação coletiva tramita no outro juiz, de outra comarca, de outra seção judicial, até em outro estado. Você vai ajuizar lá a ação? Não, você vai ajuizar. A ação foi ajuizada em João Pessoa. Você mora em Macaíba. Você vai ajuizar a ação individual, se você quiser ajuizar e não quiser o resultado da ação coletiva. Como nós já vimos, isso aqui é assunto visto, já, né? Já sabemos desse tema. Você vai ajuizar lá em João Pessoa?
Não. Você vai ajuizar em Macaíba a sua ação individual. Tá vendo? Se você mora em Mossoró, vai ajuizar em Mossoró. Se você mora em Olho d'Água, vai ajuizar lá em Marizal, né? E assim por diante. Né? Pois é, minha gente. A ação condenatória, olha aí, é por isso que ninguém entende. A ação condenatória é aquela ação, ou o juízo da ação condenatória, melhor explicando o dispositivo. O juízo da ação condenatória é aquele juízo que eu teria ajuizado minha ação individual se eu não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. Como eu esperei o resultado da ação coletiva, eu vou ajuizar agora a liquidação e a execução, ou a execução porque já está liquidada a sentença, vamos trabalhar essa hipótese, não é isso? Aonde? No juízo que eu teria ajuizado minha ação condenatória. Bom, quando isso for requerido por um legitimado extraordinário. Ora, ele é legitimado extraordinário dentro do processo coletivo, ele já está lá. Ele vai requerer essa execução, liquidação ou execução, lá dentro desse processo coletivo. Não. Ele pode até requerer lá dentro. Não é para requerer dentro do processo coletivo, em nenhum caso, mesmo sendo no mesmo juízo, na mesma comarca. Por quê? Porque o legislador está dizendo, logo no. Antes desse parágrafo 2º, que o juiz, que para requerer a liquidação ou a execução, ele deve tirar a cópia da sentença com a certificação do trânsito em julgado. Ora, se eu vou tirar a cópia da sentença com a certificação do trânsito em julgado, eu não vou requerer essa execução lá no mesmo juízo do processo coletivo. Mesmo sendo um legitimado extraordinário, ele vai ter que requerer a execução dessa pessoa lá onde ele tem a residência, domicílio, etc. Estão vendo aí o resultado, como é, da leitura do dispositivo? Como é aparentemente diferente isso que eu expliquei em relação ao que está escrito. Bom, vocês podem até dizer assim, professor, eu não vi muito isso não, o senhor é o professor, eu estou vendo isso pela primeira vez, você já explicou, é isso mesmo? Eu até entendo que vocês, quem é aluno e está vendo a matéria no primeiro momento, e o professor está explicando, ele não tenha, talvez, a percepção dessa dificuldade de interpretar a norma, que quem já é juiz, ministro, desembargador, formado em direito, tem de aplicar na prática. Eu até compreendo. E vocês também podem dizer, e era muito bom, seria ótimo se vocês fizessem isso, né? E agora, professor, eu vou aplicar desse jeito que o senhor está dizendo, que realmente tem sentido, lógico e tal. Então, para mim, tem maiores dificuldades, não. Eu compreendo isso por parte de vocês. Mas eu estou explicando porque vocês vão ler. E amanhã vocês vão ser um profissional do direito. E aí vão aplicar a norma. E quando vocês pegarem a jurisprudência, aí vocês vão se deparar com uma situação totalmente diferente do que eu estou falando. Aí quem é que está errado? Sou eu. Porque um professor, logicamente, não é o que está certo. A porcaria do professor está certo. Nada. Quem está certo é a jurisprudência. O STJ, o tribunal, já foi decidido em primeiro grau desse jeito, o tribunal em segundo grau. Aí você diz, isso já faz. Aí eu fiz uma pesquisa da jurisprudência, faz 20 anos que eles interpretam assim. Quer dizer, tem 20 anos de erro, tem todos os tribunais, todo mundo, e toda a jurisprudência está errada. Pois é. 20, 30 anos de erro, toda a jurisprudência dos tribunais que decidem desse jeito está errado. Estão vendo como são as coisas? O STJ veio dar uma interpretação
quase correta, porque resolveu, sei lá, 90 e tantos por cento dos casos, pelo menos nos casos em que as vítimas sucessoras requerem a execução, porque muitos juízes pelo Brasil afora entendia e entende, eles aplicam a jurisprudência do STJ porque foi numa repercussão geral que vincula. Mas entendia que toda a execução e toda a liquidação do processo por qualquer vítima sucessor, sendo requerida por ele ou por um dos legitimados do artigo 82, primeiro só aceitar se fosse do legitimado do artigo 82. O primeiro grave erro. Segundo, teria que ser dentro do processo coletivo. Olha aí. Olha aí, é por isso que eu estou chamando a atenção, porque vocês vão se deparar amanhã depois com isso. Tomara que quando vocês se depararem, se deparem com a jurisprudência do STJ, pelo menos, né? Mas, e tenham cuidado e lembre-se disso que eu estou falando. Então, vocês vejam, esse dispositivo não ajuda muito. Professor, agora o senhor me diga uma coisa, isso que você está falando, tem algum reflexo prático? Porque ou é uma questão apenas terminológica, que implica, qualquer que seja a leitura, vai ter o mesmo resultado, não implica prejuízo nenhum, implica em resultados absurdos e de situações estapafúrdias. Essa que é a realidade. A má interpretação aí é a maior das aberrações. E olha que essa má interpretação vem há 30 anos aí, sendo feita de forma equivocada pelos tribunais. Então, vocês vejam como é grave. Eu digo isso, minha gente, porque nesses últimos 30 anos eu trabalhei com isso como juiz. Tem uns detalhezinhos só. Certo? Aí vou explicar por quê. Olha, minha gente, vamos admitir um processo com pouca gente, 10 mil pessoas, que foi beneficiado pela sentença. 10 mil pessoas. Então, essas 10 mil pessoas se espalham pelos estados, pelo estado do Rio Grande do Norte todinho, vamos admitir assim, tá certo? Vamos admitir, certo? Pelo estado do Rio Grande do Norte. Se por acaso se fizer a interpretação dizendo que tem que ser requerido no processo coletivo, no juízo, o único juiz numa comarca, foi na comarca de Natal, por exemplo. Aí o único juiz foi quem julgou a ação. Esse único juiz não vai ter que se requerer as 10 mil execuções. Então ele vai ter um trabalho de 10 mil processos a mais, resultante de um único processo coletivo. Estão vendo aí a aberração que é isso? Bom, se for da forma que eu falo, da correta e escorreita interpretação, certo? Você vai ajuizar se as 10 mil pessoas estão espalhadas pelo estado. Vamos admitir que 3 ou 4 mil estão em Natal e 6 ou 7 estão nos interiores. Você vai espalhar. Se for uma matéria da Justiça Estadual, por dezenas de comarcas pelo interior, os juízes vão receber as ações proporcionalmente, certo? Se for da Justiça Federal, você distribui em 5 ou 6 subseções judiciárias. Então, ao invés de ser 10 mil processos para um só juiz, vai ser 10 mil processos para as subseções judiciárias. E depois o seguinte, em Natal, essa matéria tem 5, 6, 4, 3, 2 juízes competentes. Aqui não vai só para um, não, nem aquele que a ação tramitou, vai para os daqui. Então, os 3 ou 4, 5 mil processos daqui vai ser distribuído com os 3 ou 4 ou 5 ou 10 juízes daquela competência. Olha aí como é diferente e todo mundo vai receber proporcionalmente esses processos. E o legislador quis isso, porque o legislador não quis criar. Você imagine uma execução com 100 mil pessoas, que às vezes é beneficiado de 100 mil pessoas. Você imagina como é que ficava esse processo, esse juiz? Nunca seria resolvido. Nem os netos receberiam.
Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar, talvez vocês sejam até parentes, sabe, de uma forma ou de outra, dos precatórios da universidade que tem aí há 20, 30 anos e não recebe. Por que é que não recebe? Porque foi feito tudo num bolo, num processo só, certo? E o valor é estratosférico quando é o bolo. E se tivesse sido requerido por cada um dos beneficiários, todos já tinham recebido, não haveria o acúmulo, porque cada um ia ser num momento diferente. Não dava para sentir o peso dos valores estratosféricos, que é só um pagamento. E não estaria havendo que até agora, que depois de 30 anos ainda não se tem o resultado, nem se sabe se vai receber nesses próximos 30. E aí, a maioria dos professores, muitos professores já morreram, outros já, os filhos já morreram, e nem os netos vão receber desse jeito aí. Estão vendo o que é uma interpretação errada, equivocada, porque o entendimento e o sindicato requereu com todos, e olha que é só dos professores da universidade. Vocês reparem com 100 mil pessoas pelo Brasil afora. Vocês estão vendo o que significa uma interpretação equivocada. Agora eles não se... Eu digo isso, mas ninguém aceita, não. Mas o STJ já disse, há 5 anos atrás, eu acho que em 2014, 2015, 2014, 2013, 2014, o STJ disse que a execução é para ser requerida, pelo menos disse que com relação às vítimas, cada vítima e sucessor tem que requerer sua execução no juízo onde ele mora, onde ele reside, onde ele tem domicílio, etc. Significa dizer que é o juízo que ele ajuizaria a ação condenatória de indenização se ele não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. Estão vendo aí o detalhe? Pois é. Só que o STJ, quando disse, só se referiu às vítimas sucessoras, não disse com relação aos legitimados extraordinários. Aí os legitimados extraordinários continuam a fazer a barbaridade que faz e ninguém vai receber dinheiro nenhum por essa situação. Pronto. Professor, quando for muita gente, não faz. Diga aí, doutor Sérgio. eu não sei se o senhor se recorda de uma ação semelhante que era das pessoas que tiveram recursos congelados pelo banco e não foram corrigidos corretamente e que existiam ações individuais e que esses processos todos foram trancados, né, porque eram muito semelhantes e terminou indo parar, acho que no STF. E foi feito um acordo em que as pessoas tinham que aderir a esse acordo. Quem não aderia continuava com a sua ação individual, certo? Só que, por exemplo, o tempo de trancamento dessas ações, eu tenho um amigo, né, que ele tinha muitos recursos, a correção dele era mais de 5 milhões, só em correção, e ele faleceu, e ficou para os filhos, né? Só que os filhos já estão vendo que a ação que o pai deles começou, que era uma ação individual, possivelmente eles não vão ver a cor do dinheiro. Então é assim, eu não sei o que é pior, se é coletivo ou se é individual, porque tudo pode esbarrar numa questão dessa. Era uma ação individual, foi trancada para ter uma resolução coletiva. A resolução coletiva não atendia ele, porque ele ia ter que receber 100 mil reais, se não me engano. De 5 milhões para 100 mil, né? Uma diferença. Ele optou por não seguir com a ação e faleceu. Faleceu recentemente de Covid, né? Então, eu não sei qual é a solução para o nosso direito, sinceramente. Olha, mas eu digo o seguinte, Sérgio. Esse daí é um caso sempre... existem essas situações individuais que sempre valores maiores com relação ao poder público, ele tem uma resistência muito grande. Utiliza de todos os meios recursais e vou dizer, o judiciário é altamente contemporizador da fazenda pública.
E nesse caso, eu digo sempre que não existe juiz que trabalha com fazenda pública. Existe juiz que é para proteger a fazenda pública. nesse caso a ação era contra um banco privado, né? Acho que, se não me engano, era o Bradesco. Aí era da Justiça Estadual. Eu me lembro desse caso, mas era da Justiça Estadual. Mas Só teve que de outros. eram para todo o sistema bancário, né? Porque todo mundo começou a entrar com essas ações contra todos os bancos, tantos bancos estaduais, tantos bancos privados quanto bancos públicos. Todos os bancos entraram na roda. Entraram na roda, exatamente. Para corrigir índices de períodos dos famosos planos econômicos da vida. E olha, veja o seguinte: na realidade, isso daí era uma execução de obrigação de fazer, porque era fazer a atualização da conta lá. Acontece que muita gente já tinha utilizado essa conta, já tinha retirado esse dinheiro e precisava receber agora só a diferença. E tinha esses que tinha a questão da diferença, porque quem estava com a conta em aberto, essa daí nem recebia, ia só corrigir a conta. Né? Principalmente quando era FGTS, né? Teve um caso de FGTS, era só corrigir a conta, muitos não recebiam. Quem era que recebia? Somente aqueles que já tinham utilizado o FGTS do período, certo? Aí tinha que receber a correção. Ainda tinha mais esses detalhes. Por isso que isso é muito importante, viu, Sérgio, para a questão da individualidade de cada um. Olha, essa matéria, infelizmente, é desse jeito. Ela é altamente conflituosa. Olha, a conflituosidade como sendo uma das características dos direitos coletivos, olha aí, lá dos difusos, né? Ela é altamente conflituosa e altamente incompreendida. Por quê? Porque ninguém ainda sabe, o processo coletivo ainda não é obrigatório nas universidades. Nós não temos 1% dos cursos de direito que tem essa matéria. Esse pessoal que está em tribunais, em Supremo STJ da vida, nunca estudou isso. Olha, é complicado, muito complicado. E tem essas situações individuais de maior valor, que são altamente difíceis de ser, mesmo individual. Agora você veja o seguinte: quando eu falo dos coletivos, feito dessa forma, como faz, todo o processo se transforma num pandemônio. Todo processo se transforma num pandemônio. Aí é que vem o problema, certo? Agora, com essa posição do STJ, é que muitos estão se diluindo. Olha, eu vou contar uma historinha aqui bem interessante para poder compreender mais essa situação. Quando eu comecei como juiz federal, não tinha ainda processo coletivo nessa forma de hoje. Eu comecei antes de 90, o código é de 90. A ação civil pública não tinha em matéria de individuais homogêneos. Eu passei num concurso em 86 e tomei posse no final de 86 e tomei posse no começo de 87, no concurso juiz federal, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece, minha gente? Na época, existia muito, o que existia eram processos que tinham muitos litisconsortes. As pessoas, às vezes, essas ações que hoje se resolvem com uma única ação, que poderia se resolver com uma única ação, aí se ajuiza a ação coletiva em um bocado individual, antes não podia ter a coletiva. O que se fazia? Os advogados eram advogados de 200, 300 pessoas, ou botava 200, 300 pessoas no processo, ou botava 40, 50 para diminuir a quantidade de processo e a repetição do trabalho. Acontece o seguinte, que é do mesmo jeito de uma ação coletiva. Quando chega na execução, minha gente, a sentença é uma beleza, a sentença do processo vai ser uma só, mas quando chega na execução, a situação é de cada um. Aí isso cria um pandemônio logo aí, para se apurar o quanto de beato de cada um. Veja como é complicado, já começa daí. Bom, mas nessa época não tinha, quando eu ingressei não tinha. Aí tinha um grande professor, que tinha sido até meu professor de direito administrativo, uma das pessoas mais respeitáveis, e um grande advogado, dos maiores advogados aqui do Rio Grande do Norte, chamava-se Raimundo Nonato Fernando. Talvez vocês conheçam, seja parente, não sei. Raimundo Nonato Fernando, professor da universidade. Ele me conhecia desde o tempo de cartório. Nossa, tinha uma consideração muito grande. Eu tinha ele também tinha, assim, comigo, uma amizade desde o tempo de cartório. Quando eu fui para a faculdade, eu já conhecia ele há uns 10 anos, quando eu fui aluno dele.
E depois a gente continuou se encontrando. Bom, eu sei que eu passei no concurso, cheguei ainda a ser juiz e ele advogado. Aí, num processo dele, ele requereu uma execução. Na época era o seguinte, era execução, era um processo com 50 autores. Aí, quando foi na fase de execução, eu, sabendo, e o código, na época, não permitia, mas eu já aplicava uma jurisprudência que tinha sido criada. E na fase de execução desses processos, para ver se facilitava mais, fracionava os processos. E eu cheguei e peguei o processo dele, querendo ajudá-lo, assim, no sentido de querendo ajudar as pessoas do processo. Mandei fracionar e que ele, ao invés de requerer a execução, aí requerer a execução de 50 pessoas, que se fosse desdobrado aquilo, no máximo em 5, e eu já acho 5 demais. Eu acho que o ideal é 1, certo? 2, porque quando um tem um problema, atrapalha o outro, certo? Quando um tem uma coisa diferente, que seja recurso, seja isso, seja aquilo, vai atrapalhar o outro não pode andar para frente. Esse é o problema. Aí eu mandei que ele disse... Aí ele não foi falar comigo, mas eu soube que ele no balcão da Justiça, a Justiça Federal nessa época funcionava lá na Hermes da Fonseca, eu soube que ele no balcão debulhou contra mim. Esse menino que é muito sabido, sabe de processo, trabalhou em cartório a vida inteira, mandou fazer uma execução dessa, isso é um absurdo. Eu não vou nem falar com ele, que eu estou muito chateado. Bom, não falou comigo, não foi falar comigo, mas ele deixou assim como que um recado e o pessoal veio e me passou. Eu disse, mas homem, pelo amor de Deus, não queria contrariar não, o professor Raimundo Fernando. Vocês eram para ter dito a ele que, pelo amor de Deus, viesse falar comigo, que eu ia explicar. Se ele não quisesse se convencer, eu mandava fazer do jeito que ele estava requerendo. Tudo bem. Aí, quando foi... aí o funcionário disse, doutor, mas ele disse que não queria nem falar com o senhor, porque estava chateado na hora, não queria falar com o senhor chateado. Eu disse, tá certo, tá bom. E ele passou um tempo sem pisar lá. 1 ano depois, ou mais... Aí um dia Aí eu fiquei com aquilo chateado, querendo, e não encontrava com ele nunca na secretaria, na justiça. Aí que eu fiquei, eu digo, eu vou explicar ele um dia. Aí quando foi um dia, mais de 1 ano depois, ou cerca de 1 ano, aí ele me procura, vai lá, aí a chefe de gabinete diz, doutor Barros, o professor Renato Fernando está querendo falar com o senhor. Você pode... Homem, manda entrar agora, pelo amor de Deus. Quero falar muito com ele. Aí ele, o professor, tá, Barros, era tudo certo. Oi, Barros, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, tá certo. Mas, professor, ele disse, espera aí, deixa eu falar aqui. Eu digo, eu sei que o senhor está muito chateado comigo. Ele disse, não, eu vim aqui lhe pedir uma desculpa. Eu digo, o senhor nunca falou nem comigo para nada. Ele disse, é o seguinte. Aí contou a história, a mesma história que o funcionário tinha me contado. Quer dizer, ele queria que o funcionário dissesse mesmo, eu ficar sabendo. Ele disse, eu vim hoje aqui para pedir perdão, desculpas e dizer que você realmente é o menino que eu disse no balcão de saber alguma coisa. Ele dizia menino porque ele tinha me conhecido com 16 anos em cartório. Né? Aí ele ainda me considerava um menino, só que eu já juiz, né? Aquela história do pai, sempre considera o filho com 200 anos um menino, um recém-nascido. Aí, aí ele disse, é o seguinte, eu vou dizer o que aconteceu. Naqueles processos que você mandou desdobrar, eu desdobrei, obedeci, não fui contrariar nem recorrer. Todos os meus clientes já receberam os valores. As outras varas que aceitaram os processos, ele tinha muitos processos desses casos, assim, né? Ele advogava muito contra o poder público. Aí ele era um grande administrativista, considerado o maior administrativista do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Brasil. Aí ele disse, as outras varas aceitaram a requerer a execução por 50 pessoas, nenhum recebeu ainda. E eu não sei quando é que vou receber e se eu vou ter condições de um dia de saber se essas pessoas vão receber. Aquele seu processo, todos já receberam. E você não queira saber quanta pressão eu tenho sofrido dessas pessoas que já receberam e, logicamente, dizem aos outros que não receberam, né? E, você não, rapaz, pois eu já recebi. Acontece que os outros chegam lá no escritório, só faltam me matar. Aí eu fiquei com o dever, ele falava assim, eu fiquei com o dever
de vir aqui e reconhecer que você sabe o que é um processo mesmo. Eu era ignorante no assunto. Aí então eu digo, professor, pelo amor de Deus. Olha, eu fiquei muito chateado com o senhor por não ter vindo aqui conversar, porque se o senhor tivesse toda essa revolta, eu teria dito, então, doutor, eu faço uma petição pedindo, porque era uma faculdade que o juiz tinha. Eu queria facilitar as coisas. E facilitei. Aí saiu o exemplo. Minha gente, a mesma coisa vale para um processo coletivo de hoje. Principalmente em processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, que nesses casos é 99% dos processos. Entenderam? Para vocês terem uma ideia como uma interpretação razoável, eu digo sempre, em processo tem um detalhe que é interessante. Olha, em processo, uma interpretação que leva a atrapalhar, a dificultar e a tornar o processo quase que inviável, essa interpretação está errada. Tem que se encontrar uma forma. Esse dispositivo aí, na forma que é interpretada pelos tribunais, ele é um desastre. E, por isso, a interpretação, que eu digo que está correta, é essa outra. Essa outra resolve o problema. Essa interpretação dos tribunais, ela cria os problemas. Esse aqui é o detalhe. Vou dar um outro exemplo para vocês verem. Eu estou falando uma coisa aqui que não é só uma questão teórica. Quando eu estava no tribunal e era corregedor, quando eu já estava para sair do tribunal, eu fui corregedor. Na condição de corregedor, eu fui fazer as correções nos respectivos estados, obviamente, né? Quando foi num determinado estado, estado mais ou menos, foi em Alagoas, pronto, foi em Alagoas. Chegou, foi interessante quando a gente estava fazendo o levantamento dos processos. Primeiro fazia-se um levantamento de todos os processos daquela sessão judiciária, e aí depois é que se ia trabalhar os processos no período que se deslocava para lá. Quando foi trabalhar, aí tinha 3 varas que tinham competências comuns, dos mesmos tipos de processos. Aí uma tinha 10 mil processos e as outras tinham 2 mil processos. Os funcionários que estavam fazendo levantamento trouxeram logo para mim e disseram, olha, doutor, esse juiz aqui, tá vendo? Ele recebe o mesmo processo que esses outros. Esses outros têm 2 mil cada um. Ele tem 10 mil. O pessoal já veio dizer assim, como quem diz, esse é daquele juiz preguiçoso. Tal. E eu conhecia todos os juízes, conhecia. Aí eu disse, não, esse aí é um dos melhores juízes de lá. Eu vou dizer o que é. Isso é um erro de interpretação. Ele deve ter 8 mil processos de execução de um processo coletivo que eu sei que tem lá, e eles lá têm um entendimento que tem que haver a execução no mesmo juízo da ação coletiva. Como eu sabia disso, sei disso, vocês vão ver que é isso, não é? Aí o pessoal ficou meio assim, calado, não queria acreditar no que eu estava dizendo e desconfiando que o juiz não trabalhava mesmo. Aí eu fui e disse, olha, quando chegar lá, nós vamos primeiro para essa vara e vocês vão fazer o levantamento. Rapaz, não deu outro. Fomos. No primeiro dia, quando foi de manhã já designei uma equipe para lá, para a vara. Quando foi na hora do almoço, eles chegaram. O professor lá só tem 2 mil processos, 8 mil é de execução da ação coletiva tal. Não disse que era, tá vendo? Aí vocês vejam, um juiz sobrecarregado, certo? Um juiz tendo uma imagem altamente negativa, as pessoas sem receber a prestação judicial a contento, e os outros trabalhando com 2 mil processos sendo beneficiados. Tudo isso em razão de uma interpretação equivocada. Estão vendo o que significa isso? Não é questão de terminologia e de precisão terminológica e de preciosismo de professor. Não. Tem nada a ver com isso. É questão de se trabalhar
com uma matéria altamente sensível e de temas que precisam ser entendidos e compreendidos. É uma matéria nova, uma matéria processo coletivo no Brasil tem 30 anos, minha gente. 30, 35 anos, isso é um recém-nascido. É por isso que tem todos esses problemas. Mas eu estou aqui para passar essas ideias. Quem quiser, agora siga aí a interpretação que for. Bom, minha gente, então o juiz competente para execução é o juiz da liquidação da sentença ou da ação condenatória. Liquidação da sentença, se já tiver havido a liquidação da sentença, o juiz competente, que para requerer a liquidação tem que ser o juiz onde mora, reside a vítima sucessor. Aí é lá. E se não for, no juízo da ação condenatória. Caso a execução seja individual, certo? E se a ação for de execução coletiva, também na ação do juiz da ação condenatória. Estão vendo? É isso, minha gente, que leva a se ter uma interpretação, uma sistematização dada pelo intérprete e aplicador do direito, sem estar criando norma, sem estar aqui inovando nadinha. É dar a interpretação fazendo compreender o dispositivo à luz de quê? À luz da história, do direito aqui, da matéria, à luz da linguagem jurídica, à luz da interpretação. Tudo isso é os métodos de interpretação, né? À luz das formas e meios de interpretar. À luz da sistematização, à luz da teleologia, tudo isso é interpretação que leva a uma boa aplicação eficiente e atendendo aos fins que uma norma dessa deve alcançar. Esse é que é o detalhe. Tá certo? Não vamos aí trabalhar com a literalidade da norma pura e simples, porque o equívoco vai ser grave e grande. Mas eu vou só dar de um assunto que eu falei lá no artigo 103, parágrafo 4º, quando eu falei sobre a questão do título executivo de uma ação penal condenatória ser susceptível de liquidação e execução. E eu falei também lá no Código de Processo Civil. Se você quiser, pode utilizar a interpretação do Código de Processo Civil, que vai ser a mesma coisa. Vejam o seguinte, lá no Código de Processo Civil, na parte de competência, quando a sentença é do juízo da ação penal, certo? O que é que diz o legislador lá? Que o juízo competente é o juízo civil. Ora, diz que é o juízo civil, então já está dizendo, não é na mesma ação penal. Você vai ajuizar uma liquidação e uma execução civil. No juízo civil significa aquilo que eu disse, não significa que vai ser outro juiz. Porque pode ser numa mesma comarca, a pessoa mora naquela comarca, vai ser o mesmo juiz. Agora, o juízo é outro, mesmo tendo sido o mesmo juiz. Certo? Por quê? E tendo sido o mesmo juízo. Por quê? Porque lá só tem ele é juiz penal, é juízo civil, é juiz da família, aquilo que eu já falei. Né? Agora, se a pessoa mora noutra comarca, noutra seção judiciária, numa sede de outra seção judiciária, vai ser outro juízo e outro juiz. Tá certo? E esse detalhe que pode existir. Na prática é preciso saber disso, é preciso que a gente conheça. Olha, conhecer as coisas para poder se interpretar, compreender e aplicar de forma escorreita. Estão vendo? É por aí que a gente tem que seguir, tá bom? Espero que tenha ajudado a fazer uma leitura agora do artigo 97, 98, da forma mais escorreita possível. Se não conseguir, vamos repetir a aula aí e vamos leiam esses dois autores, que eu falei, pelo menos, para ajudar a ver que não é o que eu falei. Pegue a jurisprudência do STJ nesse julgado, não tem tudo que eu falei aqui, mas tem alguma coisa. Pega a jurisprudência em sentido contrário para ver que a leitura está equivocada. É isso. É dessa forma que a gente chega a entender as coisas, compreender
e a história do convencimento, livre convencimento motivado. Não é eu chegar e ter um livre convencimento imotivado, não. É eu chegar a um convencimento pelo trabalho que eu vou fazer de interpretação daquela norma. Aí é diferente, viu, minha gente? A história do livre convencimento motivado, eita, que ninguém também está entendendo isso, porque saiu do código. Ah, meu Deus do céu, é muita confusão. Bom, aí o artigo 99 do Código do Consumidor, ele diz o seguinte: em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, e da indenização pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência do pagamento. Esse artigo 99 está dizendo que valores obtidos em ações coletivas, tanto do Código do Consumidor como da ação civil pública, certo? Eles terão, esses valores com relação às vítimas e seus sucessores, eles terão preferência, certo, de pagamentos com relação a quem vai se executar a sentença, tiver outros credores, certo? E essa preferência seria uma preferência de natureza alimentar, tá certo? Seria por esse entendimento. E o parágrafo 1 do artigo 99, para o disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida no fundo criado, isso é um fundo de direitos difusos, certo? Que existe na Lei da Ação Civil Pública, nós vamos trabalhar isso, certo? Ficará assustada enquanto pendente de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Isso daqui, minha gente, significa o seguinte: se por acaso for uma ação que tenha uma ação de indenização, uma ação, aliás, coletiva na defesa de direitos difusos, tem o quê? Na defesa de direitos difusos, nós vimos que tem uma indenização por danos morais coletivos. Aí minha gente, quem vai executar é o legitimado extraordinário, no mesmo processo coletivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se tiver esse valor dos danos morais coletivos, um exemplo, ou de danos materiais coletivos, e tiver valores concernentes a vítimas e sucessores, que são valores destinados a pessoas individualmente, vítimas e sucessores, certo? Em conjunto para ser pago, certo? O que está dizendo esse dispositivo? Primeiro, suspende-se o pagamento da indenização por danos morais coletivos ou danos coletivos materiais, tá certo? E paga-se primeiro das vítimas sucessores. Aí, no final, ressalva, a não ser que, por exemplo, os dois valores sejam um valor de 1 milhão, um exemplo, e quem está pagando, quem vai pagar, está em estado de insolvência, mas o valor é suficiente para pagar, porque tem 2 milhões, aí pode pagar um e outro. Agora, se não, se o valor é 1 milhão, e só se tem 1 milhão, ou se tem só 800 mil, aí não. Primeiro satisfaz a obrigação com relação às vítimas e sucessores, tá certo? Se sobrar, é que vai para a indenização por danos morais coletivos, que é essa indenização que vai para o Fundo de Direitos Difusos. Olha, essa indenização não vai para pessoas individualmente, ela vai para fundos de direitos difusos. Esse é o detalhe, tá certo? Precisa ser explicado nessas situações, ok? Aí depois vem o artigo 100, né, que diz que decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em números compatíveis com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. O produto da indenização reverterá para o Fundo de Direitos Difusos. Ainda vou falar mais sobre esse Fundo de Direitos Difusos, mas eu vou só explicar esse artigo 100 aqui rapidamente. Seguinte, minha gente, aqui nós temos a situação daquelas quantias individuais pequenas, que não vai individualmente ninguém buscar. Já falamos disso aqui como característica do direito individual homogêneo. Vai constar da prova aí. Olha, nesse caso, a execução deixa de ser com relação a vítimas e sucessores, deixa de ser individual. A execução coletiva por 2 motivos. Primeiro,
porque é requerida pelo legitimado extraordinário. Segundo, é na mesma ação coletiva, tá certo? Terceiro, não vai ser para vítimas e sucessores, vai ser um valor que vai se apurar por arbitramento, certo? E isso será destinado ao Fundo de Direitos Difusos. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. Alô? Tá saindo aí, minha gente? Que aqui apareceu alguma coisa aqui. Alô? Deu uma picotada, professor, mas voltou. Tá ok Só que a aqui. imagem do senhor sumiu. Alô? Pronto. Alô, Pode falar, tô voltei aí. escutando. Tá, voltou aqui. Voltou, professor. É mais outro aparelho que também pifou. Eu já estou no terceiro hoje. Computador, não sei o que lá, agora estou no telefone para encerrar aqui, pelo amor de Deus. Ah, negócio complicado, tá vendo? Televisão. Deve ser algum vírus, a variante Omicron. Exato, olha aí. Bom, pessoal, como eu estava falando, esse artigo 100, ele se refere a isso. Mas nós vamos voltar a esse artigo 100 ainda. Eu estou só dando uma ideia dele por enquanto, tá certo? E a gente vai voltar ainda para trabalhar mais. Quando a gente trabalhar, a gente vai ter ainda uma análise desse capítulo, principalmente em dispositivos que a gente não trabalhou de forma completa e não tanto também em alguns que ninguém trabalhou nada ainda. E aí a gente vai voltar nele. Eu só queria dizer isso, só isso, com relação a esse artigo 100, tá certo? Bom, pessoal, aqui também avisar com relação à nossa prova, o que vocês gostam muito de prova, tá aí o trabalho, está disponibilizado aí no grupo, já está disponibilizado, né, Henrique? É Henrique que está hoje, né? Bom dia, professor. Eu acho que a Tanagra colocou lá. Como é? A Tanagra colocou lá no cigarro. Já colocou, né? Ok. Olha, tá atrapalhando aí também alguma coisa, não sei. As imagens aqui tem horas que. Ah, meu Deus. Eu só quero. Olha, agora vocês têm 8 dias para terminar o trabalho. Eu estou dizendo para terminar, porque desde o primeiro dia de aula que eu venho passando, né? Então vocês agora vão terminar. Então, olha, eu estou dando hoje para vocês entregarem segunda-feira próxima, tá certo? Aquilo que eu venho falando desde a primeira aula. Na primeira aula eu não podia dar a prova toda, porque estava dando por etapas. Na medida que eu ia dando as etapas, ia dizendo. Então, discorrer aí sobre a classificação dos direitos coletivos, as características de cada um. Não me esqueçam que os difusos e os coletivos estrito sensu, cada um tem no mínimo 10 características. O individual homogêneo tem 15 no mínimo, certo? No mínimo 15. Eu só dei o mínimo, certo? No mínimo isso, pelo amor de Deus. Tá certo? E a questão da legitimidade. A gente trabalhou a evolução das teorias da legitimidade, certo? E depois a evolução legal e constitucional. Aquilo que foi criado através de institutos jurídicos específicos do processo coletivo na questão da legitimidade. Tanto está na Constituição como em leis extravagantes e sociais, que está também, é só pegar o roteiro. Pegando o roteiro, você monta a estrutura da prova. Aí é só responder. Pode fechar aí, Bruno. Ok? Como é? Então deu para entender aí? Deu para escutar? Deu sim, professor, tranquilo. Deu, professor. Oh, desculpe aí hoje que está muito atrapalhado esse negócio aqui com esses aparelhos. Tá bom? Então, olha, já ficamos com esse tema aí. Hoje é segunda, na próxima sexta-feira